Ele te pegou, foi aqui assim, ó. Esse cabelo continua o mesmo tamanho. Então ele pegou aqui, ó, e esfregou no chão. E E falou assim: fez tá vendo assim. suas roupas? Isso, tá vendo suas roupas? Nossa. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Brasileiras no Oriente Médio. Então, esse espaço aqui é para as pessoas contarem suas experiências com ou no Oriente Médio. Tem histórias legais, histórias que deram certo, que teve uma experiência legal e saiu com uma visão positiva do lugar e da sua interação com a cultura. Infelizmente, existem outras histórias nem tão legais assim, que é o caso da minha convidada hoje. A minha convidada se chama Adassa, foi o nome que ela escolheu, é um pseudônimo. E a Adassa teve uma experiência, para dizer no mínimo, traumatizante, tá? Com um indivíduo da Índia. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Adassa, lá no Brasil. Boa tarde, Adassa, tudo bem? Boa tarde, tudo e você? Tudo ótimo. Então, nos conte um pouquinho dessa sua aventura, ou o que é que foi essa sua história com esse indiano, Adassa. Realmente foi uma aventura. Eu nunca fui de grupos de WhatsApp, de baladas, até que um dia eu resolvi, na minha vida, conhecer esses tipos de grupos. E num deles eu conheci ele, né? Ele vem ao Brasil já tem uns 6 anos. Ele é maneira. Tem muitos indianos aqui no Brasil que estão fazendo isso. Hum, E aí, aquele primeiro momento, era um príncipe, era assim, a pessoa que eu sempre sonhei. Aí ele foi me cegando, ele viu que eu estava bem envolvido com ele, super envolvido com ele, o que que acontecia? Se ele não gostasse da cor do meu batom, que eu gosto de usar muito vermelho, ele pedia para tirar. E o meu cabelo, quando ele me conheceu, era extremamente vermelho, extremamente vermelho. E aí ele começou já a colocar alguns efeitos. E eu tava tão cega já, né, que eu ia fazendo as mudanças que ele pedia. Eu saí dos grupos de WhatsApp, eu só frequentava onde ele deixava. Então, e aí eu fui indo. E ele percebendo isso, ele continuou a manipulação dele. Como uma vez eu tinha contado para ele que eu tinha uma vontade muito grande de ter a minha empresa, ele usou isso de artifício para benefício próprio, que seria abrir a empresa dele aqui no Brasil. Então, né, na teoria era eu cuidar da parte administrativa, ele cuidaria da parte do comercial, né, da parte das vendas, porque também não fala inglês, muito menos a língua deles. Porque cada esquina naquele país tem uma língua diferente também. E aí, tudo muito lindo. Eu trabalhava numa multinacional, eu pedi para sair e fui morar em uma outra cidade com ele. E aí foi onde tudo começou. A minha sorte foi que eu não saí do Brasil. Foi nos mudar de cidade, ficar a 200 quilômetros distante da minha família para ele mostrar quem realmente ele era. Agora, o problema foi o primeiro dia de trabalho já na empresa. Hum. Como eu sou da parte de RH, então você imagina como eu penso em tratar os funcionários, né? Porque isso é ético, é tratar os funcionários bem. Uhum. E aí ele queria que eu não falasse com eles. Uma vez eles foram reclamar e ele falou assim: aqui você vai trabalhar do meu jeito. Eles não tinham água para beber. Eu falei, cara, que não é a Índia, que você precisa dar um suporte, você precisa ajudar, você precisa dar todo um suporte. E ele não acreditava. E simplesmente falou assim, que na empresa dele, já não era mais nossa, que quem mandava, quem pensava era apenas ele. Aquilo ali eu já me baqueei. Foi um morro assim na ponta do meu estômago. Porque o planejado já foi de água abaixo. Então ele falou que ele pensava e o restante executava. Mas mesmo assim eu sou um tipo de pessoa que eu só saio de alguma coisa e depois que eu tentei várias vezes. Aí eu fui tentando, né? Eu ia dali, ia daqui, falava para ele assim, ó, aqui no Brasil tem lei trabalhista, você não pode tratar funcionário mal, você tem que tratar bem, que não sei o nossa, que quê. situação. Sim, ele gritava, ele agia como se eles fossem escravos.
entendeu? Quantos funcionários tinham nessa empresa? Então, ficava 7 na serraria e tinha os que ainda ia para a floresta. Agora, você imagina como ele agia com o pessoal da floresta. Era, assim, coisa de outro mundo. Então, se eu chegasse nele e falasse assim, olha, fulano, se você fizer isso aqui, você vai receber processo trabalhista, porque isso está fora de tudo aqui da realidade do Brasil. Ele não acreditava. Chegava um homem e falava a mesma coisa que eu estava falando para ele. Aí ele ouvia, pelo fato do que era homem que tá falando. Então já viu o preconceito por eu ser mulher e ele não acreditar em mim. Uhum. Então eu passei o ano passado inteirinho, eu tinha que provar para ele todas as vezes que eu sabia. Eu sabia fazer isso, eu tinha que provar para ele que eu estava certo. Então era 24 horas provando que eu estava certo. Uhum. Então, isso foi desgastando. Ele mudava, às vezes, assim, o comportamento dele dentro do escritório, ele gritava, ele me puxava, eu vivia com os braços roxos, ele pegava a cadeira do escritório e ele jogava na parede. Ele falava que as coisas eram do jeito dele, tinha que ser do jeito dele. Mas como a empresa também estava no meu nome, eu, na verdade, era responsável, né? Porque ele só conseguiu abrir a empresa porque estava no meu nome. Então eu tentava ainda lutar, fazer com que ele me ouvisse, me obedecesse, porque senão eu que ia me prejudicar aqui no Brasil. E ele não, né? O bonito podia ir embora a qualquer hora. O Radassa, e o E investimento, o capital partiu de vocês dois no conjunto? partiu dos dois. Então, o que que aconteceu? Eu lutava no trabalho e aí eu lutava em casa. Por quê? Porque em casa as coisas tinham que ser também do jeito dele. Eu sou uma leonina, então você imagina como eu sou. Para fazer eu forçar eu fazer alguma coisa, não vai dar certo. E aí ele gritava também dentro de casa. Ele falou que se ele acordasse 3 horas da manhã e se ele pedisse água, eu tinha que levantar e pegar água. Eu falei, negativo, você tem mão, você tem perna, você vai levantar e você vai pegar. Então eu tinha conflito em casa, eu tinha conflito no trabalho. Eu não tinha paz. Aí eu não conseguia sair dessa relação porque eu sempre tinha um pensamento, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo, você não sabe, você sempre acredita que a outra pessoa vai mudar. Sendo na verdade é você que tem que tomar uma iniciativa. E aí as coisas cada vez iam piorando. A gente brigava muito, ele mandava eu sair do quarto, aí, na época a gente só tinha uma cama, aí ele dormia na cama, eu ia pro outro quarto e dormia no lençol, no chão, não tinha ventilador, não tinha nada, e as coisas só indo assim. E eu falava pra ele, eu falei assim, fulano, eu preciso que você muda, porque senão a gente vai ter que separar. E ele dizia muito claro pra mim, olha, as coisas vão ser do meu jeito, se você quiser vai ser assim, se você não quiser pode ir embora. Então, quando ele percebia que eu já estava assim, realmente para ir embora, aí ele voltava ao lado bonzinho dele. Aí levava eu para sair, trazia eu para outra cidade que eu adoro, outra cidade. Aí deixava eu visitar amigas, porque ele controlava a minha vida 100%. Nem com a minha família eu podia falar. Eu tinha que mandar mensagem de WhatsApp e apagar. Então, Para a assim, família? para minha família. Porque na cabeça dele, eles poderiam fazer a minha cabeça para largar ele. Então eu sumi das minhas amigas. Tinha uma amiga só que lutava por mim. E essa, na verdade, é mais que uma amiga, é uma segunda mãe. Então ficava minha irmã falando, aí ficava ela falando. Elas tinham razão, mas eu não tinha força para sair da situação. Aí um dia eu falei para minha irmã, eu falei assim, ó, é verdade, a família dele vai vir pro Brasil, eles vão ficar aqui 3 meses. Vamos ver se ele vai mudar com a vinda dos pais e com a apresentação, né? Balela, nada a ver. Deixa eu te perguntar. Para a família vir para o Brasil, você precisou de convidar. Tem carta convite? Como é esse processo dos indianos entrarem no Brasil? Porque eu não sei. Isso, tem a carta convite e você já tem que ter sua passagem de vinda e de volta e o máximo que você pode ficar é 3 meses. Então, sem você, esse pessoal não entraria, vamos pôr assim. Também não entraria. Na verdade, ele não conseguiu nem comprar as passagens.
Eu que tive que comprar as passagens, porque ficou em, se não me engano, uns R$ 26.000. Tanto, só para você ter ideia, os móveis da nossa casa foi tudo tirado no meu nome, porque ele não consegue tirar nenhum ventilador. E aí, como a família dele ia vir, ele teve que mobiliar a casa toda. Entende? Porque antes era só uma cama, aí teve que comprar cama para a família dele, guarda-roupa e tudo mais. Então, ele, quando ele precisava, ele falava que confiava em mim, porque ele tinha uma desconfiança muito grande. E a desconfiança dele era que um dia eu poderia tomar a empresa, tirar ele da jogada. Então, quando ele percebia que eu já estava assim no meu limite, ele me adulava que confiava em mim, que eu era a mulher da vida dele, que ele tinha feito a escolha certa. Aí a chegada da família dele, fiz toda uma festa, uma recepção, até que ele contou para a família dele que eu seria a escolhida, porque lá são casamentos marcados, né? Isso. E ele havia já terminado de 7 anos, um noivado com uma menina da Índia. O que aconteceu? Chegou eles, né, no Brasil, achei que ia ser muito bom. Os primeiros dias realmente foi muito bom, já estava se falando em casamento, a gente estava até indo atrás de orçamento para fazer uma cerimônia, Uhum. mas aí deu um estralo assim, eu falei, epa, não vou fazer isso não. E aí eu achei, né, que ele estaria sendo uma pessoa melhor, com os pais dele aqui. Não, eu não podia usar short, eu não podia usar blusinhas decotadas, eu, não podia, eu tinha que usar quase igual freira, porque era um desrespeito com a família dele. Eu falei, cara, eu tô no Brasil, eu tô no meu país. Eu estaria desrespeitando se eu estivesse no seu país, mas eu tô no meu. Então eles que aderem à minha cultura. Então ele quis fazer Aí, uma mini Índia aí dentro da sua casa, no Brasil, né? Que a Índia e é um país de costumes mais conservadores, claro, né? Então, ao ver, eu estou vendo a moça aqui em câmera, não vou descrever muito, senão perde a tarja, né? E perde o nome e tudo. É o seguinte, ela tá super bem vestida, não estou vendo nada divulgar, não é para justificar nada, né? Porque vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Moça lindíssima, tá? Um cabelo super bem tratado, pele, uma moça de um alto nível, né? Que eu tô vendo aqui em câmera. Então, isso aqui não estava bom para ele também, não, né? Tava não, não vulgar. tava. Isso para ele tava vulgar. Essa cor de batom que eu tô hoje, que é um marrom bem escuro, e eu não Uhum. podia usar. Eu tinha que usar aqueles batom mais rosinha. Meu cabelo era loiro, não era essa cor. Então, assim, a Daça que era, simplesmente foi se apagando. E eu tenho uma personalidade muito forte. E ele já, por exemplo, me conheceu com algumas tatuagens, e aí eu não podia mais nem fazer nenhuma. E isso pra mim não era inaceitável. Aí com os pais dele aqui, os 3, 4 primeiros dias foi muito bom, mas eu já comecei a ficar estressada, porque eu acordava às 5 horas da manhã com a minha ex-sogra na cozinha, fazendo aquelas comidas da Índia. E assim, eu comecei a ver que as meninas, elas não sabiam nem sequer lavar uma louça. Elas praticamente assim, ó, colocava comida na boca deles. E a minha ex-sogra pedia para que eu fizesse isso. Quem são essas meninas? A irmã dele e a mãe dele. Quando o homem chega, eles têm que servir na mesa ou na cama, ou onde ele estiver, ele tem que colocar praticamente quase na boca dele. Tá tudo ali na frente dele, ele só come. Ele não lava nem a mão, ela traz um pano, ele limpa a mão no pano. Então ela tentava fazer com que eu fizesse isso. Eu falava que não, que ele tinha mão, ele tinha perna e ele ia fazer isso, porque eu não ia fazer. Uhum, Então a gente já começou a ter muitos atritos, né? uhum, E assim, elas, por exemplo, a irmã dele, ela não tem pensamento de vida nenhum. O pensamento dela é casar e casar. Ela não tem um objetivo na vida. Ela não tem um estudo, não tem nada, não pensa, não planeja nada. Então eu cutucava muito ela, tipo, mas o que você quer ser? Você não pensa em fazer uma faculdade, ou viajar ao Brasil, ou viajar ao mundo, né? Não tinha. Eu tentava forçar ela a entender, a abrir a mente, mas não ia.
Você não conhecia um pouquinho o tipo da cultura da região aqui, não? Oriente Uhum. Médio, Índia, Paquistão? Você não tinha ideia que era assim? Eu já tinha dado uma pesquisada, mas não tão gritante, né? Não, é Então, eu Porque vocês tinha. não imaginam, vocês leem, vocês acham que é fábula, né? Que é um conto. Não, é assim. Isso. Tudo bem. Costumes, a gente até que a gente vai tolerando, né? Elas não gostam de alguns costumes meus, ok, e eu delas. Mas ele continuou sendo agressivo do mesmo jeito, na frente dos pais. Numa briga, ele me abandonou no centro da cidade e eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Era uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então, assim, ele tinha esse costume de a gente, por exemplo, ir para a floresta, no meio do caminho ele brigava e queria me abandonar no meio da estrada. Ele me puxava pelos braços e eu não saía do carro, eu gritava desesperada. Porque se ele me deixasse, como a cidade ela é fronteira, então eu imagino os bandidos que tem lá. Então eu tinha muito medo. E aí, quando ele aconteceu isso com os pais dele, eu tinha certeza que eu queria me separar. Uhum. Só que eu não tinha força. Eu já não conseguia mais comer. O que eu comia eu vomitava. Então, assim, o que era para ser uma coisa super bacana de conhecer a família dele, da gente trabalhar junto e dar certo, foi Uhum. tudo de água abaixo. E aí minha família já começou a perceber isso, né? E quando as agressões começaram a ficar mais fortes, depois que a família dele foi embora, a empresa começou a cair. E aí ele me culpava porque eu não tinha administrado, sendo que ele nunca deixou eu fazer nada na empresa. A empresa piorando, então aquilo piorava mais ainda o nosso relacionamento. E aí as agressões ficaram mais fortes. As agressões era jogar copo de vidro em mim, era pegar todas as minhas roupas e jogar no chão, esfregar minha cara no chão, dizer que não queria, que era para mim enxergar que as minhas roupas estavam no chão porque ele queria que eu fosse embora. Ele gritava, sabe assim, por às vezes até um copo d'água, uma coisa assim tão simples. Ele tinha uma mudança de humor, igual eu e você estamos conversando aqui. De repente, eu já levava o limite dele e ele se tornava agressivo. Você, quando está num relacionamento abusivo, vou aproveitar essa deixa para falar isso aqui. Eu já convidei psicólogas no canal, vou deixar até passando aqui as cartas para vocês verem, para eu tentar entender o fenômeno, o que, que acontece com essas mulheres, que você está vendo uma leonina bem resolvida, uma mulher linda que eu estou vendo aqui, inteligente, uma mulher de posses, pelo que eu entendo. Olha o que, que acontece, e com ambição, né, com garra, eu vou abrir uma empresa, eu vou ser uma empresária bem sucedida. A gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de uma mulher muito interessante. Olha o que, que acontece, ele consegue manipulá-la para você, que vai escrever aí nos comentários, que tem todo o direito, obviamente, né? Aqui é quase uma democracia. Para você que vai escrever, na primeira porrada eu tinha saído. Amiga, parabéns. Você tá me compreendendo? Show. Mas não é sempre assim. Se o relacionamento abusivo fosse só ruim, na primeira porrada você levanta e vai embora. Mas o relacionamento abusivo é muito mais complexo que isso. Eu não estou tentando defender nada, não. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é uma situação psicológica muito, muito complicada, né? Que a pessoa se encontra. E aí, quando eu vi que a situação estava piorando e que eu tinha certeza que eu ia voltar para casa dos meus pais dentro de um caixão, eu abri o jogo tudo para minha irmã. Vim em janeiro para casa dos meus pais e meu pai me forçou a me levar a um médico. Ele me levou no psiquiatra. Foi quando eu comecei a tomar os antidepressivos, porque eu estava no nível de depressão que a qualquer momento eu me matava, ou ele me matava, ou alguma coisa acontecia. Em janeiro eu estava com 40 quilos. Para uma pessoa de 29 anos, que eu estava na época com 40 quilos, então imagina. Eu estava só osso mesmo. Só que daí eu comecei a tomar os remédios e comecei a acordar para a vida e a enxergar a maneira que ele me manipulava. Entende? Então eu comecei a dar respostas para ele. Tanto que na semana de carnaval eu enfrentei ele muito e um funcionário dele ameaçou ele de morte. Porque ele tratava mal os funcionários, ele era agressivo, e aí eu falava para ele assim, cara, se você continuar desse jeito, alguém ainda vai te matar no Brasil.
E ele falava que eu era uma pessoa que só trazia negatividade para ele, que eu só falava as coisas ruins para ele. Então, e outro detalhe, quando ele era agressivo comigo, eu ainda era a culpada da agressão. Eu era a culpada duas vezes, dele tá brigando comigo e ainda tá batendo em mim. Eu era a culpada duas vezes. Olha, eu fiquei Então, muito. Na coisa que você me escreveu aqui, eu fiquei muito chocada com essa cena, porque eu fiz a cena, né, na minha cabeça. Você não podia usar certas roupas, aí ele pegou aquele monte de roupa, jogou no chão e esfregou. Faça aqui comigo a cena, esfregou a cara dessa moça no chão assim. Ele te pegou, foi aqui assim, ó. esse cabelo continua o mesmo tamanho. Então ele pegou aqui, ó, e esfregou no chão. E falou assim, Fez tá vendo assim. suas roupas? Isso, tá vendo suas roupas? E aí, quando eu ia pra sumir, ele não deixava, então ele manipulava. Era aquela manipulação constante. E eu dei um prazo de uma semana pra ele que eu voltaria pra casa dos meus pais e a gente ia ver um apartamento na outra cidade. E aí nós já discutimos por isso, porque eu falei pra ele que eu não ia voltar mais pra outra cidade. E eu trouxe junto os meus dois bichinhos de estimação. Então a Daça não chegou a vir para a Índia, não chegou a realmente experienciar, né, um casamento indiano na íntegra aqui, mas ela mudou também a vida dela toda ali dentro do Brasil, ao redor desse relacionamento, né? Eles investindo juntos numa empresa, ele ali de olho, né, o passaporte, né? Porque agora eu vou te perguntar isso, você nunca, lá no começo, quando você começou a me contar que tinha uma empresa que essa parte eu não sabia, você não pensou assim, mas gente, tem alguém atrás do meu passaporte. Então, eu tava tão cega, tão cega. Ele é de uma manipulação e uma frieza tão grande que hoje eu consegui enxergar tudo isso. Então, a lábia dele foi: vamos abrir uma empresa juntas, vamos ser uma família, entendeu? E aí eu fui. Mas depois que a família dele veio para cá, que eu comecei a entender que ele queria também o visto. Porque Uhum. mesmo ele sendo empresário aqui no Brasil, não lhe dá o direito do visto, entende? E ele chegou até o ponto de falar assim, de eu dar um filho para ele. Não, me dá um filho, eu quero um filho. Eu falei, uma coisa que eu sempre deixei muito claro para ele, que eu não quero ser mãe e eu nunca iria dar um filho para ele. Porque daí um filho é muito mais fácil ele ter o passaporte brasileiro, né? O entendimento disso até então, acredito que as pessoas que estejam assistindo até então, entenderam que ele queria se estabelecer no Brasil, que infelizmente existe essa onda, né? As pessoas, não sei se vocês estão sabendo, o lugar mais procurado por eles no momento está sendo o Brasil. Inclusive me passou um seguidor meu, aí a Dacia, existem agências especializadas ensinando esses senhores a como conquistar uma mulher brasileira para ele se estabelecer no Brasil. O que falar, o primeiro contato, aí fala, olha, depois que você já conseguiu a confiança dela, aí você faz a parte 2. E assim, sentados de terno e gravata, explicando, parecendo que é uma aula, uma coisa séria, como ficar no Brasil e trapacear a mulher brasileira, para que eles possam viver no Brasil sob o visto e a proteção da Federação Brasileira. Existem sites ensinando isso, cursos, aprenda aqui, como conseguir o visto para o Brasil em 15 dias. Então, pensa eles, em 15 dias você vai encontrar uma mulher online, vamos pôr assim, e você vai conquistá-la. Em tanto tempo, fala o cara, em tanto tempo, olha, aí de 30 a 45 dias você já está embarcando, amigo. Olha, prestem atenção. Essa história aqui na minha opinião, pelo que eu entendi até agora, um clássico scammer virtual, né? Ela o conheceu Onde eles estão. Né, Adassa, fala um pouquinho desse mundo aí online. Onde você acha que esses homens, hoje já sabendo mais, onde você acha que esses homens estão à espreita de mulheres como você? É em grupos de Facebook, é em app de relacionamento, é o quê? Na verdade, está em tudo. Porque eles são frios e calculistas, eles são tão manipuladores. Como que eu fui, né, a burra, usar essa expressão? Porque, olha, ele fantasiava uma vida nossa, que para os outros, aos olhos dos outros, a gente era um casal perfeito.
Uhum. mas dentro de casa era outra realidade, né? No trabalho era Que outra bacana. realidade. Sim, meus braços sempre estavam muito roxos, porque como eu sou branquinha, qualquer coisa que aperta já fica roxo. E ele ali me batia ainda falando que eu estava batendo ele porque eu causei a situação. Ele estava me Peraí, batendo porque Radassa. eu Me explica isso. Você, o que que você fazia depois de levar uma surra dele? Você não pensava, pô, eu vou lá na polícia, eu vou dar um BO desse cara e jogar esse traste para fora da minha casa, eu vou ligar para os meus pais, né? Você é uma moça jovem. O que que é isso? existia a situação das dívidas que estava da empresa em meu nome. O meu desespero era ele fugir do Brasil e não pagar as coisas que igual ele está pagando. Além de eu não conseguir enxergar o mal que ele estava me fazendo. O que ele fazia? Ele batia, eu ia pro banheiro, me prendia, e aí eu ficava isolada. Aí ele vinha depois, ele queria explicar ainda por que ele tinha feito aquilo. Mas aí quando a situação começou a ficar muito pior, muito mesmo, foi quando eu contei pra minha irmã. Aí eu falei pra ela, eu falei, mano, eu preciso de ajuda. Eu, numa ligação pra ela, igual a gente tá fazendo aqui, eu Uhum. chorando, eu implorei pra ela. Eu falei, mana, pelo amor de Deus, me tira dessa situação, que eu não consigo sair sozinha. Que pesadelo para você, que pesadelo para uma mãe ver a filha nessa situação. Você chegou a contar as minúcias para sua mãe? Mãe, eu tô tomando porrada desse bicho? Só depois que eu já tinha voltado para casa deles. Quando eu voltei para casa dos meus pais, que eu contei, na verdade, tudo. Que eu tinha passado fome com ele, que ele fazia eu dormir no chão, que ele gritava assim de uma maneira que ele ficava até rouco, gritava muito, sabe? Aí das agressões. Então, assim, foi quando em fevereiro, ele me abandonou numa cidade aqui perto, uns 70 quilômetros de onde eu tô hoje. Ele me abandonou no domingo de carnaval. Ele estava misturando bebida com pó. Além dele ser louco, ele ainda usava substâncias, né? Aí ele começou a brigar, gritar, igual ele sempre fazia e me abandonou. Me abandonou numa cidade onde o telefone quase não pega. Quando os amigos dele, que a gente foi junto, me acharam e falaram que não concordavam com a atitude dele, apesar de deles conhecerem ele há mais tempo, mas que eles iam me deixar na minha casa, né, na casa dos meus pais. Foi aí que eu vim. Dessa vez, da última vez, como meu pai, eu estava aqui na cidade já, meus pais realmente falaram, não, ela não vai voltar mais para você realmente, entende? Então foi com a ajuda da minha família que eu não voltei. Uhum. Eu tive Uhum. que sair da onde eu tô, tive que ir para casa de parentes em outras cidades, porque Uhum. quando passou aquele efeito momentâneo da briga, que ele achou que seria só mais uma briga, então ele começou a entrar em desespero. Porque eu bloqueei ele em tudo, eu bloqueei a família dele em tudo. A única maneira que ele falava comigo era sobre trabalho através do e-mail. E esse e-mail era supervisionado com a presença da minha irmã. Então, por quê? Como eu estava ainda. Como é que fala? Fugiu a palavra da minha cabeça, mas eu estava ainda assim num momento que se eu encontrasse com ele, ele manipulava e eu voltava de novo com ele. Então, o que Uhum. aconteceu? A minha família tirou eu da cidade, não tive nenhum acesso a ele mais. Então, foi assim, ajuda da minha família. Uhum. E aí eu consegui. Daí foi quando eu comecei a contar tudo para todas as histórias para minha mãe, para o meu pai. E eu comecei também nos últimos meses a gravar as brigas, né? Os áudios. E Uhum. um deles, ele chamava o meu pai de bosta. Ele falava, seu pai é um bosta. Eu não tenho medo do seu pai é um bosta. Eu tô na pontinha lá do Dourado já, de tanto nome não ser é restrito, porque Uhum. não cabe mais restrição em meu nome por causa dele. De novembro do ano passado para cá, aliás, outubro do ano passado para cá, que foi se acumulando dívidas, a empresa afundando. E detalhe, ele me acusava que a empresa estava falindo por minha culpa. Ele usou você, pegou o que você tinha de íntegro,
fora as outras coisas, obviamente, que era o seu nome, que sujou o crédito, está a senhora sem crédito hoje, né? Exatamente. E o que vai ficar agora aí esse negócio da empresa? Vocês venderam? Você está pagando isso aí? Bom, eu primeiro saí da sociedade e joguei toda a bomba para ele. E aí ele tinha um prazo de 180 dias para achar outro sócio, porque ele não pode ter, aqui no Brasil, ninguém pode ter empresa no Brasil se não tiver um sócio brasileiro, né? Um estrangeiro não pode ter. Voltando lá em fevereiro, só para você entender um negócio, a partir do momento que ele percebeu que não era mais uma briguinha, que era um ponto final mesmo, aí quando foi caindo a ficha dele, ele entrou em desespero. Por quê? Porque daí ia perder os créditos, ia perder as oportunidades, ia perder isso. Ele ligava para pessoas para que, assim, se ele tivesse te conhecido durante 30 minutos, ele ia te ligar, ia falar assim: eu não tô entendendo a cabeça da dança, por que, que ela tá agindo desse jeito? Eu sou uma pessoa boa. E o negócio dele é, quando a pessoa é manipuladora e ruim, ela tem que mostrar para as pessoas que ele é bom. Então ele falava: eu sou uma pessoa boa, eu não tô entendendo por que, que ela não quer falar comigo, por que, que ela tá terminando. Então, assim, ele foi aqui nos melhores salões da cidade e querendo pagar um dia de princesa pra mim para que eu aceitasse a falar com ele. Porque na cabeça dele, ele falando comigo, ele me manipulava e a gente voltava. Mas como não estava dando certo, ele ficou um dia aqui na frente da casa dos meus pais, 2 horas, falou que só ia sair a partir do momento que eu falasse com ele. E eu não saí, Ele tá entende? Então, perdendo. assim, O ticket 0800 dele aí no Brasil, o bicho vai desesperar. E olha, exatamente, eu li, gente, a conversa dele com a mãe tentando voltar. é pra irmã. Oi, tudo bem? Ah, então é para a irmã. Tudo bem, não sei o quê. Eu gosto muito da sua irmã, eu sou apaixonado por ela. Eu tentei de tudo. E o que ela falou é verdade. Tentei de tudo, tudo, para fazer bem para sua família. Eu não querer dinheiro. Eu gosto da sua família. Não, dinheiro não. Estou te pedindo, minha cunhada, um jantar com a Daça para a gente resolver isso tudo aqui. Agora, vai, completa, continua, fica. E aí? E ele, em 13 dias, ele mudou. Em 13 dias ele reconheceu todos os erros dele, em 13 dias ele era outra pessoa. Então, assim, ele, durante o que em 2 anos não mudou, em 13 dias, dessa vez aprendeu, entende? Então, assim, graças a Deus eu tive uma família que me protegeu, que viu que eu estava ainda baqueada com a situação e que não deixava eu ter contato com ele, porque aí foi passando dias, foi passando dias. Quando foi meu aniversário, nossa, ele escreveu um e-mail assim para mim, sabe, assim, o príncipe da Inglaterra, sabe? Que, nossa, ele esperava muito esse dia. Ele era louco, louco. Ele pegava o celular das pessoas depois de fevereiro, ele mandava mensagens dizendo que me amava, aí ele pegava o celular das outras pessoas e perguntava quantos era o momento. Ainda me chamava de puta, sabe? Então, assim, eu fui pegando tudo que é prova. Não precisar, o dia que ele sumir, não pagar o restante das dívidas que está em meu nome, eu também não deixo ele entrar mais no país, entende? Então, assim, mas só que hoje que eu consigo enxergar isso, já estou com 10, ou agora 11 meses de tratamento. Aqui, olha o que, que eu adquiri. Não sei se você tá vendo. Ah, meu Deus, estou vendo. Tricolor. Ai, não vou lembrar agora. Tipo alopecia, né? Isso, Deixa eu falar para eles que eu vi aqui. Ela abriu assim a raiz do cabelo e tem uma falha enorme de cabelo aqui toda, tá careca, aqui tudo assim. Não dá para ver, né? Tá com o cabelo lindo, mas na hora que ela abre aqui, gente, não tem nada, tem só o couro branco da cabeça dela. então, e aí o médico teve que aumentar as minhas doses de remédio nesse período que eu tinha que ver ele por causa das ações trabalhistas, eu tremia, eu vomitava e a presença dele me dava uma coisa muito ruim e medo de tudo aquilo voltar de novo. E aí eu não conseguia trabalho, eu achava que porque eu estava com nome restrito, né? Mas na verdade era Deus escrevendo, sabe, a minha história novamente.
quando eu vi que eu estava realmente bem emocionalmente, foi quando Deus me abriu uma porta de um emprego que assim, é o presente maior que Deus me deu na minha vida até hoje. Além de ter me devolvido a vida, ter permitido eu viver e ter a família que eu tenho, é esse emprego. Esse emprego é tudo na minha vida. E eu, se eu puder, eu trabalho 24 horas lá. A dona até briga comigo. A dança eu quero ser com os dois pezinhos lá fora, sabe? Eu amo a minha profissão. Nasci para isso. Então, todas as mudanças, todas as ideias que eu já apresentei para ela, eu tô lá desde abril. Ela não falou um não para mim. Então, eu venho para casa, eu tenho coisas para fazer. Eu aprendi a fazer artesanato, coisa que eu não sabia, para poder entreter minha cabeça. Hoje eu consigo sair, ir numa amiga, sem estar com medo de estar me seguindo, sem aquele medo de poder encontrar ele ao público, em algum lugar. Hoje eu já posso. Eu vou hoje em uma igreja que eu acho muito bacana esse momento com Deus. Então, assim, hoje eu posso dizer para você que eu estou 80% bem. Eu ainda não estou 100%. E até que eu estava vendo aquela tua matéria que eu comentei, é, procurando uma maneira de me libertar disso, porque é um assunto que ainda dói. Eu amo ele? Não, não é essa questão do amar, é da questão de tudo que eu passei. Mas como eu tô assim fazendo esses trabalhos de falo com uma, falo com outra mulher que eu vejo que está na mesma situação, além de eu estar ajudando elas, eu estou me ajudando. Porque hoje eu vejo que nunca houve amor da parte dele. Hoje eu vejo que eu estava completamente uma leonina cega. Hoje eu consigo entender mulheres que relatam sobre isso. Ah, mas eu não consigo sair. Hoje eu entendo. E se você não tiver uma base familiar muito boa, você vai viver naquele relacionamento porque você acha que ele é uma pessoa boa para você. Ó, eu vou falar, você renasceu naquele dia que ele te abandonou na floresta, ou na cidade do interior, no qual seus amigos te levaram de volta à casa dos seus pais. Foi aquele dia, né? Graças a Deus, Foi. tudo mudou a partir daquele dia. E você está refazendo sua vida aos poucos. Obviamente, você vai ficar com trauma disso por algum tempo, né? E não tem que ter vergonha de falar isso. Eu queria te agradecer muito aqui por ter sido tão aberta e falar que você está em tratamento, você precisa de melhorar, de se melhorar, você esteve muito doente. Realmente, eu estou vendo uma moça muito magra em vídeo, né? Eu não sei se ainda é o seu biotipo, se ainda é Não, uma sequela. não, é meu biotipo. Eu tô com 49 quilos. Nunca passei disso. Ah, então tá no jeito certinho já. Tá Sim, caminhando para agora eu tô. Então, assim, o porquê de eu resolver falar é o que você falou para mim por mensagem. É ajudar outras. Porque as pessoas, elas precisam de apoio umas nas outras. Eu acho que isso aqui é muito Sim. legal, porque você dando voz a isso, a uma mulher que sofreu abuso, você também está empoderando e dando vozes a diversas outras para tomar essa coragem e não admitir e não pegar para você essa culpa, que essa culpa não é sua. Se você teve um momento que você não foi forte o suficiente, lá naquela primeira porrada de ter saído de casa, não se culpe. É a única coisa que eu. Não, e não é tarde para sair disso. Ah, eu já estou enterrada até o pescoço. Nunca é tarde para sair de um relacionamento desse, tá? Como diz um psicólogo americano que eu gosto muito, Dr. Phil, é uma frase muito simples, mas que fez muito sentido para minha vida, né? Só existe uma coisa pior do que estar num relacionamento ruim por 10 anos. 10 anos e um dia. 10 anos e um dia, pior ainda. Então, tem tempo para sair. Eu queria deixar aqui, eu tenho que terminar, que a gente tem para 1h30, eu vou ter que editar, uma pena. Gente, eu não posso deixar um vídeo de 1h30 aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 do vídeo, mas eu tenho que terminar com ela. E suas últimas palavras, alguma reflexão? Eu acho que você já falou bastante, mas como é que você gostaria de despedir do pessoal, falar para as meninas alguma coisa? Que não tenha medo de pedir ajuda. Porque as pessoas acham que pedir ajuda é demonstrar fraqueza. Não. Peça ajuda. E se você vê que está ao ponto de precisar até de uma ajuda médica, vai mesmo. Porque o seu destino, e era o meu também, é um caixão.
Eu só não estou mostrando o meu rosto por questão dele ainda ter coisas em meu nome a pagar e eu fico com receio de mostrar o meu rosto e ele não pagar mais. Mas a partir do momento que ele tiver, que tá tudo, eu vou dar a minha cara e mostrar para as pessoas que isso é verídico, eu tenho provas. E meninas, lutem, se amem. A partir do momento que uma pessoa começa a te mudar, a não aceitar você do jeito que você é, cai fora. Não faz a besteira que eu fiz. Eu fui apagando, eu fui me anulando, e a hora que eu perdi a minha identidade, eu dei conta de que realmente eu precisava de ajuda para sair daquilo. Então, força, meninas. Peça apoio para a família. Se a família não quer ajudar, vai para amigos. Não sei no país de cada uma, né, como funciona, mas aqui no Brasil está tendo muito psicólogo de graça, médicos que atendem. Então, vão atrás, se amem e saiam de uma relação abusiva que você só tem a ganhar. A relação abusiva, o destino 100% é o caixão. E quero muito agradecer você por estar fazendo essa entrevista, dar essa oportunidade, dar mais essa visibilidade para nós mulheres não ficar naquele mimimi de defender coisas pequenas, é lutar por nós mesmos, lutar pelas nossas vidas. Isso aí, falou e disse. Gente, não tenho nada a acrescentar. A única coisa que eu vou falar, um adendo, né, um quê? Aos esquemas virtuais, como eu falei lá antes, por favor. Tá, gente? Tem um pouquinho mais de juízo, mais de prudência, tá? Essas pessoas iam muito para os Estados Unidos. Vamos falar de números. Elas iam para os Estados Unidos. Aí deu uma fechadona básica lá desde o Mr. Trump, né? O negócio ficou mais apertado. A segunda melhor opção é o Brasil. De onde você sabe disso? Do site que eu assisti como ter uma noiva brasileira e pegar o visto. Procura no YouTube. Falando, gente, não tem mais América. Aí abre assim o mapa dos Estados Unidos e o Trump fazendo assim, chorando, tá compreendendo? O negócio é profissional. Aí vem um monte de mulata sambando, tá? E vem musiquinha, aí vem o mapa do Brasil, vem papagaio, vem Rio, aquela coisa toda abre, mas agora você tem o Brasil, aí tem um cara segurando assim um passaporte do Brasil. Isso é um esquema, um tipo de golpe para vistos para ficar no Brasil, para se estabelecer no Brasil. Você, menos avisado, fala, mas Brasil, gente, Brasil. Né? Se você compara as condições de vida da Índia e do Paquistão com a do Brasil, o Brasil é uma Manhattan, vocês não estão entendendo. Tá? Então, não fiquem pensando que essa história da carochinha, não. Eles estão organizados em uma empresa, em uma máfia, tá bom? Então é isso. Se você também quiser falar comigo, entre em contato aqui, minhas redes sociais sempre aqui embaixo, esperando as suas histórias. Se você não escreveu ainda, pode ser também uma história legal, como eu falei no início, um encontro legal com o Oriente Médio, se você veio a trabalho, se você veio a passeio, se você veio estudar. Então, qual é a sua interatividade, como você passou e foi sua experiência aqui no Oriente Médio, tá bom? Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Vou dar um tchau para a dona Adassa. Tchau para você, tudo de bom, Meli. Tchau, para você também. Tchau, pessoal.